Se bobear, só quem não mudou o posicionamento foi o goleiro e o Pedro. O que acontece é que a torcida do Flamengo vai ficar com um grande pé atrás com o time. Já tá, né, cara? O melhor elenco do Brasil tem que ter uma solução. Que o Fluminense cansa de ganhar do Flamengo. E aí, o que é que vai acontecer com o Flamengo sem o Arrascaeta? Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mr. Mengão React. Eu sou o Eduardo Figueira e hoje nós vamos curtir os melhores momentos do programa ESPN FC. Meus agradecimentos antecipadamente ao canal ESPN. E aí, o que vai acontecer com o Flamengo sem o Arrascaeta? Vamos ver o que vai acontecer. Se você gostar, deixa seu like, curte, compartilha, espalha pra geral. Agora, sem enrolação, vambora pro vídeo. Só pra gente atualizar, né, Pascoal, quem tá assistindo, o Zinho falou ontem aqui que, pela experiência dele, achava que o Arrascaeta não jogaria o Fla-Flu. E agora a lesão tá confirmada, é uma lesão no adutor da coxa esquerda, grau 3. Ele teve mais de 50% de ruptura do ligamento adutor da coxa. Então, a previsão de recuperação é de, em média, 45 dias. Não é dado pelo departamento médico. Isso é a gente aqui conversando, experiência de todo mundo que vive no meio da bola, sobre quanto tempo ele fica fora, Pascoal. E esse é um ponto de interrogação nesse Flamengo. Vai dar para botar o esquema do Vitor agora ou agora deu ruim de vez? O que acontece é que a torcida do Flamengo vai ficar com um grande pé atrás com o time. Porque o craque, a estrela, o jogador que faz o diferente, o jogador que aparece com alguma novidade, aquele que tem o brilho para dar um passe, para chegar na área, para fazer o gol, para encontrar o Gabigol, para encontrar o Pedro, não está. E aí, o que é que vai acontecer com o Flamengo sem o Arrascaeta? Primeira coisa, um jogo coletivo melhor depois de tanto tempo de paralisação. Essa é a primeira questão. Segundo... Eu tô louco pra ver isso. Segundo... Sem o Arrascaeta, você acredita num jogo coletivo melhor ou é pelo tempo que ficou parado? Não, pelo tempo que ficou parado. Segundo, se olhar individualmente, o Flamengo ainda tem jogadores melhores que os do Fluminense, apesar do Fluminense ter produzido um futebol até agora melhor mas me parece que nos últimos 10 jogos isso não tem correspondido à realidade. Essa temporada, do início até agora. Não, entre os dois, dos últimos 10 jogos, essa não é uma realidade. Porque o Fluminense cansa de ganhar do Flamengo. Ozinho, para te escutar também, eu acho que são dois pontos aí, né? O primeiro ponto é a questão do Arrascaeta, já que saiu, já que precisa se recuperar, acho que agora a intenção do clube deve ser devolvê-lo ao campo, não em condição, em total condição de jogo, recuperado 100%. E aí eu queria que você falasse um pouco da tua experiência, não sei se você já teve essas lesões especificamente, mas assim, uma pubalgia e um adutor, lesão grau 3. Primeiro agora é a coxa para depois tratar a pubalgia, que se trata com exercício, né? Que agora ele não pode fazer, o reequilíbrio. Então, assim, o Arrascaeta é um ponto e eu também quero te ouvir sobre esse Flamengo. Quando eu falei que não acreditava, ou, na minha opinião, era melhor não ter o Arrascaeta na final, e até no primeiro jogo da Libertadores, não era sabendo que a lesão, né, essa parte muscular foi grau 3. Quando vem essa informação, aí você pode botar esses jogos todo, mês de abril aí quase todo. Eu nunca tive problema de pubis, né? A pubalgia, não tive, mas joguei com vários companheiros, vários atletas tiveram esse problema, que até para tossir dói. Às vezes para levantar da cama, né? Quando está muito avançado, né? Essa inflamação. E muitos têm que ser a cirurgia mesmo. Hoje é claro que evoluiu muito, a ciência, né, graças a Deus, ajuda muito, os clubes estão muito bem estruturados. Ele vai ter esse período todo, porque a lesão não tem jeito. Essa daí vai ter o tempo para a cicatrização desse músculo, fortalecimento, transição de departamento médico para campo, ainda é com fisioterapia, recondicionar fisicamente. Então, isso leva um tempo por causa dessa lesão, que aí eu não tive grau 3, mas tive grau 2. E é chato. Eu, principalmente, que jogava no meio campo, função que exerce o Arrascaeta, para mim é pior ainda. Porque é uma função que você pega na bola toda hora. Sim. O camisa 10, o camisa 8, eles são articuladores do time. São os jogadores que têm que participar do jogo ativamente, ofensivamente e defensivamente. Você está sempre com movimentos de arranque, né? No meio campo acontece o jogo e você tem que ter uma explosão, né?
O jogo pede isso, não dá para você ficar dosando. Treino é uma coisa, no treino você dá um miguezinho, você vai dando trote, você regula a velocidade que você vai usar. No jogo, não dá para fazer isso. Não dá. Espirra uma bola, você tem que chegar mais rápido que o teu adversário, você tem que dar aquela arrancada, e aí o cara tem que estar muito bem recuperado, muito bem tratado, recondicionado fisicamente, reforço muscular para aguentar. Quando retornar, não sentir novamente. Então é uma lesão chata. Aliado a isso, ele tem esse problema do pubis, que aí é claro que o departamento médico vai atacar também, de alguma forma. Não vai poder fazer uma musculação mais forte no início, mas tem os equipamentos para você ir fazendo um intensivo, né, para tirar a dor, para tirar essa inflamação. Agora, a verdade é que o Arrascaeta, há tempo, está pedindo isso, né? O Pascoal, várias vezes no programa, falou assim, o Arrascaeta ainda não estreou no ano. O Arrascaeta não estreou no ano. É muito porque ele vinha, não era nem a lesão da coxa, era mais o recondicionamento e o fortalecimento e a condição para ele atuar no nível que a gente sabe que o Arrascaeta tem. Por isso eu falava, é melhor segurar o cara, sabe? Trata para ter ele na temporada toda. Infelizmente vem essa lesão que obriga o departamento médico a fazer esse trabalho com ele. E aí, voltando para o time, eu vi os companheiros falando, o melhor elenco do Brasil tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução. Você nunca tem no seu grupo um jogador do mesmo nível de um Pedro, de um Gabigol, de um Arrascaeta. É difícil. Igual você não vai ter. Mas se esse elenco é o melhor, o treinador tem que ter a capacidade de encontrar um sistema de jogo, que para mim é o grande problema do Flamengo. O Flamengo não joga bem ainda esse ano, porque ainda não se encontrou um sistema de jogo que seja adaptado para o jogador que você tem. Por isso eu não sou a favor dos 3 zagueiros. O Arrasca é um jogador diferenciado, né? Já mostrou todo o seu potencial, toda a sua qualidade que ele tem aqui no Flamengo. A gente espera que ele possa voltar o mais rápido possível, quem sabe para o primeiro jogo ainda. E em questão de poder fazer a meia, é a minha função, né? Faço isso a vida toda. Uma característica diferente, a minha do Arrasca, mas com certeza, se precisar, eu vou estar preparado ali para fazer. Inteligência de jogo. Everton Ribeiro, titular em 11 jogos do Flamengo, reserva em 3. A gente está falando da temporada 23, obviamente, né? Desse ano. Minutos por jogo, 64, 65 ali quando foi titular, 21 para 22 quando foi reserva, quando entrou no jogo. 2 assistências, uma chance criada, 0,1 por jogo. Quando entrou, ele criou pouco, mas aí a gente está falando também de 3 últimos jogos ali que ele foi reserva, isso chama atenção, e aí a gente fica pensando, é a hora dele voltar? Vamos só rodar mais uma vinheta e a gente entra nesse debate. Ozinho, eu e você aqui, você tá comigo nessa, né? Você também não achava que ele tinha que ter saído do time, acabou saindo, sem o Arrascaeta agora, eu acho que é óbvia a volta dele. Mas vai mudar alguma coisa no posicionamento, na função do Everton Ribeiro em campo? Então, Dani, eu tô contigo do Everton Ribeiro não sair do time, desde que o sistema de jogo fosse feito para as características dos atletas que o Flamengo tem. Com a chegada do Vitor Pereira, mudou o posicionamento de vários jogadores. Se bobear, só quem não mudou o posicionamento foi o goleiro e o Pedro. Até o Gabigol muda. O Gabigol, que com o Dorival Júnior saía da área, mas utilizava muito o lado direito. Hoje o Gabigol vem buscar a bola no pé de volante, o Gabigol vai lá na esquerda. Não concordo muito com isso. Então, assim, o Everton Ribeiro eu não tiraria do time, jogando com o Arrascaeta. Agora, colocar no Everton Ribeiro a função do Arrascaeta, não é o cara. Não é o cara. Ele mesmo falou na entrevista. Ele mesmo na entrevista falou, olha, quero a volta do Arrascaeta e tal, e se jogar de meia, eu faço isso a vida toda, com uma característica diferente do Arrascaeta. Então, assim, se o Vitor Pereira vai manter a linha de 3 zagueiros, com 2 alas, né, Varela e Ayrton Lucas, não sei, a gente vai ver só na hora do jogo, e o Everton Ribeiro para ficar ali na ponta desse meio campo,
jogar de costas às vezes, ter que fazer a movimentação, sair para os lados, infiltrar na área, ele não tem a característica do Arrascaeta. O Everton Ribeiro, com o Paulo Souza, chegou a jogar de ala esquerdo, porque o Paulo Souza também veio com essa ideia de, numa construção, jogar com 3 jogadores atrás. Defendia com a linha de 4. Mas o Everton Ribeiro fazia o corredor pelo lado esquerdo. Totalmente diferente do que ele já vinha fazendo há muito tempo, e até com o Jorge Jesus, que ele jogava na meia pelo lado direito. O Dorival fez uma mudança de um meio-campo no losango. Ele veio na linha do João Gomes, com o Thiago Maia de primeiro volante, e na ponta do losango, o Arrascaeta. Ele cresceu de produção, arrebentou e voltou para a seleção brasileira. Não enxergo mais o Everton Ribeiro como meia atacante, aquele meia que chega lá na área, que entra dentro da área. O Everton Ribeiro, para mim, é um terceiro homem de meio campo pelo lado direito, que ele rende mais. Ele recompõe taticamente muito bem, é muito obediente, ajuda na marcação e constrói de frente, enxergando o jogo. O Everton Ribeiro não tem mais velocidade, meia atacante que precisa de velocidade. Ele é um meia construtor, ele vem por trás, enxergando o jogo para distribuir o jogo. Então, se pensar assim, vou jogar com 3 zagueiros, 2 aulas, e ele vai ser esse meia atacante para encostar nos 2 lá da frente, eu acho que ele não vai render o que todo mundo vai depositar em cima dele, que ele tem que ser o novo Arrascaeta. Não é a dele. Então, assim, eu gostaria de vê-lo como titular naquele sistema de jogo antigo, 4-4-2, em forma de losango. Mas o treinador não gosta desse sistema. Ele vai para 3 zagueiros. E de 3 zagueiros, eu acho que assim, pode até ele jogar, ele ser o substituto. Não do Arrascaeta, numa formatação diferente de meio campo. Os 2 alas, ele muito ao lado do Gerson e o Thiago Maia por trás. 3-1-4-2. Aí ele vindo de frente, enxergando o Gerson pela esquerda e ele pela direita. Construindo o jogo para chegar nos 2 atacantes e alimentar os 2 alas. Aí eu acho que o Everton Ribeiro funciona. Agora eu não sei como é que ele projetou esse time. Perdendo a Arrascaeta, ele não tem mais o porquê de jogar com 3 zagueiros, porque ele pode fechar esses lados do campo com 2 duplas, um jogador em frente ao outro, não tem a menor lógica. Mas ele já podia, o problema é que ele já podia. É que senão só porque perdeu a Arrascaeta? Ginho, em tese ele não podia, só em tese, porque você não vai pedir para o Arrascaeta fazer o lado do campo, nem o Gabigol, nem o Pedro. Para mim, eu queria isso. Sim. Eu tenho falado isso nos programas aqui, Birner, há muito tempo. O Flamengo tem jogadores com característica que ele não precisa jogar com 3 zagueiros. Só que os últimos jogos ele abre mão dessa característica que os jogadores têm para fazer 3 zagueiros. Inclusive, isso que o Pascoal falou. Quando ele não tem 3 zagueiros, ele coloca o Thiago Maia, que é o único volante de pegada no meio campo, o único que é para ficar na frente da zaga, ele tira para fazer o zagueiro pelo lado esquerdo. Então é isso que eu tenho a dúvida. Eu gostaria muito que ele não botasse 3 zagueiros, mas até quando ele tem todas as peças à disposição, ele coloca 3 zagueiros. Ou improvisa um volante de terceiro zagueiro. Coloca aí mais entrevista pra gente, porque falaram ontem no Fluminense, hoje no Flamengo. Quero começar esse Fla-Flu aqui. Olha, eu vou ser sincero, essa parada da data FIFA, ela foi melhor pro Flamengo do que pro Fluminense. Por razões óbvias, pelo que... Até pelos 2 últimos campeonatos em que o Flamengo foi para a final e não ganhou, que foi a Supercopa e a Recopa. Então eu acho que foi importante para dar uma oxigenada, para dar uma acalmada. E agora é isso, é enfrentar o Fluminense aí, que tá num bom momento e que também vai sair para jogar fora, quer dizer, não é só o Flamengo, um pouco mais perto, mas acho que a diferença aí é 1 hora de voo, 1h30 de voo para onde o Flamengo vai. Então acho que equilibrou, acho que ficou justo, também vão sair na quarta-feira. Então é isso, agora é mais uma final aí. Se perguntar, precisa. O cara chegou para ele e falou assim, aí, gostou do sorteio da Libertadores? Se ele chega e fala assim, como a maioria falou, né? A maioria dos presidentes, diretores executivos, tudo mentiroso, mas todo mundo falou. Todo mundo falou assim, não, muito difícil, essa viagem, porque esse jogo... O Marcos Braz foi o sincerão, falou, eu gostei do sorteio, o Flamengo não pode reclamar não. Ué, ele tá errado.
O adversário mais difícil é o Racing. Os outros dois, cara, ninguém nem conhece direito. Tem que respeitar, tem que jogar. Isso ele falar, isso ele falou. Claro. Agora, dizer que todo mundo queria pegar o Alcas, não queria não, no grupo. O Nublense não queria pegar. Ele foi sincero. Na Copa do Brasil, poxa, gostei, foi bom. Viagem mais curta. Agora, ele também falou, cabe aproveitar isso e corresponder dentro de campo. Colocou pressão nos jogadores. Eu acho que, olha, tem coisas que eu não concordo com o Marcos Braz, mas essa fala dele, não achei ele desrespeitando ninguém, menosprezando, falando que já ganhou. Ele apenas gostou do sorteio. É um direito que ele tem. E o favoritismo? Então, eu tava aqui no celular, Cezinha porque já mandou. estava buscando informação. Realmente o Mateuzinho está fora desse primeiro jogo. O Mateuzinho não joga. Tá fora. E o Arrascaeta, aí agora não é que eu acho não, é informação. Opa! Provavelmente para maio. Será que o time só vai sair Desculpa, no sábado? desculpa, Birner. Ou será que na Tamo sexta-feira junto. já vão falar o time do Flamengo? O X9? O Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro falou do X9. Eu acredito que não seja um motivo que a gente perde ou ganha ter essa escalação vazada, mas com certeza incomoda, atrapalha na parte de querer surpreender o nosso adversário. Às vezes o Vitor está com um pensamento diferente do último jogo e quer surpreender e acaba vazando 1-2 dias antes. Isso realmente atrapalha, mas a gente tenta deixar isso de lado, tenta focar e treinar o que a gente precisa, porque é dentro de campo que a gente vai resolver ali nossos problemas. Tá incomodado também, tu gostou não de sair a escalação O antes? X9 incomoda até o Zinho. O Zinho fica incomodadaço fica com esse bravo. negócio do X9, porque o pessoal... eu Não, também... foi eu que falei. É? Foi eu que falei quando vazou a escalação. É. Falei, o Vitor Pereira, Deu ruim ele já pra tem você aqui. dificuldade. Aí, Desculpa, Bê. meu parceiro, desculpa. junto, Não, valeu. eu quero dizer o seguinte, o VP já tem dificuldade com a pressão toda em cima dele. E ainda tem o X9 que fica entregando o que o cara faz? Tem que ficar chateado mesmo. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa seu like, curte, compartilha. Coloca aqui embaixo seu comentário, que eu quero ver sua opinião a respeito aí do Zinho, do Binder. Mais uma vez eu quero agradecer a ESPN. Créditos aqui embaixo na descrição. Se você gostar, deixa seu like. Tamo junto e até a próxima. Saudações rubro-negras.